Um dos métodos muito utilizados na Bíblia para ensinar verdades teológicas, para ensinar verdades que o Senhor quer que saibamos, um desses métodos são as parábolas, os cânticos, as parábolas, as poesias. O Senhor Jesus utilizou muito parábolas para ensinar verdades teológicas. O que é uma parábola? Uma parábola é uma figura, é uma história de alguma coisa bem conhecida e que pode ser transposta para uma verdade teológica. O profeta Isaías também utilizou de uma parábola. Vamos estudá-la hoje. Está lá no capítulo 5, dos versos 1 a 7. Em algumas Bíblias diz a parábola do vinhateiro, o canto do vinhateiro. Uma outra tradução diz assim, a parábola da plantação de uvas de Deus. E o Senhor vai usar uma plantação de uvas para ilustrar a sua relação com Israel. Como Israel responde ao cuidado de Deus. Se nós formos lá nos versos 1 a 7, a gente vê o que aconteceu. O Senhor preparou uma vinha, comprou uma terra fértil, a Bíblia diz. Preparou uma terra fértil, limpou o solo, tirou todas as pedras. Providenciou mudas excelentes, mudas para que a plantação tivesse uma formação excelente. Construiu uma torre para vigia, murou, construiu um lagar para depois poder pisar as uvas e produzir o vinho. Bem, o Senhor fez tudo isso. E agora plantou as uvas, cuidou das videiras, plantou as videiras, cuidou delas e esperava o quê? Qual a resposta que alguém quer quando planta? Quando escolhe as mudas, quando prepara o solo, quando tira o mato? É que as frutas sejam saborosas, que as frutas sejam excelentes. No caso, as uvas deveriam ser muito boas para produzir um bom suco, para produzir um bom vinho. Entretanto, irmãos, nesta parábola, apesar de todos os cuidados do dono da vinha, apesar de todos os cuidados do dono dessa plantação de uvas, as videiras produziram, em vez de uvas boas, doces, produziram uvas bravas, amargas, que não serviam nem para comer e nem para produzir vinho. Nessa condição, o Senhor Deus coloca a seguinte pergunta, Isaías 5:3, o dono da vinha. O dono da vinha diz assim, agora, moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Dono da vinha e a plantação das uvas de Deus está pedindo assim, olha, julguem por favor entre o que eu fiz e entre o resultado. Julguem que não houve a menor reciprocidade de todo o cuidado na plantação e no desenvolvimento das mudas e das uvas, das frutas, e o resultado obtido, o péssimo resultado obtido. Isaías 5:4, irmãos, mostra a decepção do dono da vinha. Veja lá. Que mais se podia fazer da minha vinha que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Aquele proprietário diz assim, o que mais que eu podia fazer? Ele tinha feito tudo, um terreno bom, limpou, cuidou, tirou as pedras. O que mais eu podia fazer? Como resultado, irmãos, desse julgamento, que o dono da vinha pede, julgai entre mim e a vinha. Agora, então, o dono da vinha retira o cuidado que vinha tomando com a vinha. O que ele faz? Isso nós encontramos lá nos versos 5 e 6 de Isaías, capítulo 5. Ele derruba os muros, vira pasto, vira um terreno baldio, vira um deserto, os espinheiros crescem. Ainda falta chuva, falta
regar, falta irrigar as uvas. Fica uma droga, irmãos, é isso. Tudo aquilo que o Senhor tinha preparado, que o Senhor da vinha tinha preparado com o menor carinho, agora estava totalmente abandonado. Como que pode acontecer isso? Quero ler com vocês o texto da lição na página 17. Se rejeitarmos persistentemente os apelos de Deus por meio do seu Espírito, a situação pode ficar finalmente irreversível. Afastar-se de Cristo é perigoso. Há um limite para o que Deus pode fazer, porque Ele respeita a nossa livre escolha. Assim como, irmãos, as videiras produziram uvas más, insistentemente produziram uvas más, muitas vezes nós, e nesse caso o povo de Israel, estamos produzindo más ações, insistentemente produzindo más ações, pecando, ofendendo ao cuidado que Deus tem por cada um de nós. Em Isaías 5:7, o Senhor identifica agora, na parábola, quem é a vinha. 5:7. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem justiça, mas viu opressão, retidão, mas viu clamor. O povo de Deus, o povo escolhido de Deus, a vinha, a plantação de uvas de Deus. Deste povo se esperava boas obras, deste povo se esperava retidão. Vejam, irmãos, esse verso 5 de Isaías 5:7, na nova tradução da linguagem de hoje, que bonita. A plantação da uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Vejam, irmãos, a decepção de Deus com seu povo escolhido. Ele esperava uma coisa e o resultado que ele estava vendo era exatamente o oposto. Esperava que obedecessem à lei, mas eles estavam cometendo crime de morte. Como era esse crime de morte, irmãos? Não deixando de atender as viúvas, não deixando de atender os órfãos, os estrangeiros. Mais ainda, ele esperava que fizessem o que era direito, mas só ouviu as vítimas gritando por socorro. Os desvalidos do povo de Deus eram vítimas do próprio povo de Deus. Eram vítimas das uvas bravas. Mas como eu já disse nessa semana, irmãos, e nós, que somos tão prontos em falar mal do povo de Israel, em apontar as faltas do povo de Israel, o que Deus espera de nós hoje? Que frutos Deus espera de nós hoje? Nós somos hoje a plantação de uvas de Deus. Que frutos que Ele espera de cada um de nós? Que fruto que Ele espera de mim? E Ele pode perguntar, irmãos, como perguntou lá para o povo de Israel: que mais podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? O que mais o Senhor podia fazer para nos atrair a si? Para fazer com que nós tenhamos prazer em obedecer? Eu vou voltar, irmãos, num verso que já lemos bastante no trimestre passado, e vamos lê-lo sempre, e que nós sabemos tudo de cor. São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que mais que Deus podia fazer, irmãos? Ele deu seu Filho único naquela espécie, o Deus Filho,
para que nós pudéssemos, crendo nele, termos a vida eterna. Não podemos rejeitar, irmãos, o chamado de Deus. Porque assim como na vinha, a produção de uvas más resultou no afastamento de Deus. E se nós, irmãos, como lemos no texto da lição, insistentemente nos afastarmos de Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai nos respeitar e nós vamos sofrer as consequências. Que o Senhor nos abençoe, que a gente tenha convicção de que Ele quer o nosso bem, de que Ele preparou o terreno para que a gente possa produzir bons frutos, que Ele fez tudo necessário e suficiente para que a gente possa produzir bons frutos e que a gente, então, obedeça ao plano de Deus e passemos a produzir bons frutos conforme o seu desejo.